Meu nome é Sibélia Alves, estamos aqui no Ateliê dos Sonhos Santa Fé, no Santa Fé Ensina. Hoje nós vamos aprender a fazer esta corujinha, que essa aqui está pré-montada. Ela vai ser igual a essa que está aqui, ó. Então nós vamos começar o passo a passo. Nós vamos dar início pelas folhas, né, que a gente trabalhou aqui. Eu fiz o pesponto corrido, que é aquele pesponto que antigamente a gente chamava de alinhavo. Você, com o treino, você vai aprender a colocar os pontos na mesma distância e tamanho. É só você treinar que você vai conseguir fazer. Então, essa é a folha que nós vamos usar e aqui está a folha pronta. O bico, nós vamos cortar o bico, né? O molde vai estar aí no link abaixo ou no site da Santa Fé. Então, aqui o biquinho dela, nós vamos dobrar ao meio e nós vamos marcar aqui, fazer duas marquinhas, que é o narizinho, né? Porque os bichinhos também têm um narizinho, apesar de muito discreto, mas tem. São duas cavidadezinhas que eles têm no bico. Aquele ali é o narizinho dela. Ó, você vai marcar assim, você vai passar 3 vezes para ele ficar bem marcadinho. É como se você estivesse fazendo um pontinho reto dobrado, né? Então, ele vai ficar assim. Depois que você marcou 3 vezes, ele vai ficar assim. Aqui tem um aqui pronto, né? Ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Esses 2 detalhezinhos aqui no nariz. Uma pontinha maior, porque depois que nós tivermos com ela pronta, esse biquinho você vai dobrar ele um pouco para cima para ele ficar um pouquinho aberto. Agora nós vamos às florzinhas. As florzinhas, elas são trabalhadas com a dobradura e a cola quente. Nós temos uma base e mais 4 pétalas para montarmos esse modelo de flor. A base, nós vamos escolher uma entrelinha. Você vai dobrar assim e essa volta tem que ficar nessa curva. Então, você vai colocar um pouquinho de cola quente aqui e vai dobrar de novo. Ó, e vai passar outro pouquinho de cola. Se você quiser demarcar, para você ver o meio exato, você dobra ela, marca e dobra de novo. E marca. Aí você vai ter noção onde você vai, é o miolo dela. O miolo dela é exatamente aqui. Ó, dobrou. Então, agora nós vamos colar. Você vai passar aqui, ó, nessa parte aqui, um pouquinho de cola. E você vai chegar lá naquela marquinha onde a gente colocou, ó. Então, dobrando a ponta, lembrando que tem que ficar nessa curva. Passamos um pouquinho de cola, segura. Dobramos de novo. Passamos outro pouquinho de cola. E já vamos colar de novo a outra pétala. Nós já colamos uma e vamos colar a outra aqui, ó. A mesma coisa com as outras.
aqui estamos com a nossa flor pronta. Nós vamos colocar essa miçanga dourada para ser o miolinho dela. Ou você coloca a cola aqui, ou você pode colocar direto aqui no meio. Então, aqui ela soltou um pouquinho. Deixa eu colocar ali. Vou colocar aqui, porque fica melhor para ela segurar. Aí você aperta um pouquinho aqui e ela vai ficar assim. Aí você vai escolher várias cores, né? Que eu trabalhei 3, 4 tons. E a sua flor vai ficar desse jeito. Uma montagem simples, né? Só você ter os recortes. Essa é a parte. Então, a asa. A asa nós vamos trabalhar o ponto russo, que é o antigo ponto que a gente chamava para fazer bainha da calça, né, que a gente chamava até de pé de galinha, mas hoje o nome dele é ponto russo. Então, nesse modelo de asa que nós vamos trabalhar, que é esse aqui, ó, esse modelo, ó, né, de superposição de cores, nós vamos trabalhar então, primeiro, nós vamos trabalhar o ponto. Esse é o ponto russo que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo ele um pouco maior, né? Para vocês entenderem. Ele pega, olha, um pouquinho de linha aqui, ó, um pouquinho de feltro na parte de cima e a mesma coisa aqui embaixo. Porque é isso aqui que vai segurar essa parte nessa daqui, né? Então, vamos fazer só mais um pouquinho, para você gravar bem. E esse processo eu chamo de superposição, porque você vai trabalhando uma sobre a outra até você atingir o objetivo que você gostaria, né? Você pode trabalhar 2 cores, 3 cores, quantas cores você quiser. Aqui já tem uma pronta, ó. Nós fizemos aqui, tá vendo? O ponto roxo em cima do rosa. Agora nós vamos cortar essa parte aqui, ó, que é a base da superposição. Se você tivesse trabalhado aqui, ó, mais colorido, com outras mais cores, 2 cores ou 3 cores, você poderia colocar também, depois dessa aqui, uma outra cor. Vamos supor que você tivesse colocado aqui, que tivesse vinho. Então, você colocaria essa em cima do vinho e recortaria do mesmo jeito que está aqui. Ou o branco, né? Isso fica a critério de quem vai montar a peça depois. Agora, nós vamos aqui na cabeça. A cabeça, ela tem maior número de detalhes para a montagem dessa coruja. Nós temos que trabalhar os olhos, nós temos que trabalhar aqui as pálpebras, né? Que nós vamos bordar essa parte aqui. Primeiro, nós vamos bordar o branco. Como ela vai ficar aqui aparecendo, nós vamos começar o bordado aqui, ó. Porque essa aqui é a última parte que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos colocar um nozinho aqui embaixo e vamos começar com o pesponto. Você vai pespontar a parte branca. Eu tô fazendo ponto maior para você poder ver como é que é. Se eu fizer muito pequenininho, vocês não vão ver. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o pesponto corrido, né? Que é aquele que a gente enfia a agulha e puxa logo a linha.
Eu vou fazer ele um pouco maior, né, para você ver. Mas quando você for montar a sua peça, por favor, faça um pesponto bem pequeno, igual está aqui, ó, né? Ó, igual está aqui, bem pequenininho, para a peça ficar bem delicada. E o mesmo ponto eu vou fazer aqui nessa parte azul. Eu vou botar a linha aqui, ó, e vou mostrar como é que ele vai ficar. É o mesmo ponto que você vai fazer, que é o alinhavo, né? Eu vou fazer ele também um pouco maior para você ver. Ó. Aqui você vai controlar tamanho e distância, né? Para que fique tudo muito bem feito e bonito no acabamento final. Depois que a gente fez isso aqui, ó, ele vai ficar todo assim, igual tá aqui, ó, né? Então, depois que nós fizermos isso, a gente já pode começar a bordar a pálpebra, né, da corujinha. Então, a pálpebra, nós vamos aprender a fazer os cílios. E como que nós vamos costurar isso aqui, ó, para ficar com esse pontinho transparente, sem que ele apareça muito. Então, dando início, nós vamos aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é segurar os cantinhos da pálpebra. No canto do olho, nós e os bichinhos temos menos cabelinho aqui, não é? Então, nós vamos fazer menos pontinhos aqui para segurar. Sendo que o primeiro a gente segura esse cantinho, a gente vem para o olhinho, dá um ponto. O ponto, ele é totalmente irregular, né? Ele não tem necessidade de ficar todos do mesmo tamanho. E como eu disse, aqui no cantinho do olho, como os olhos dela é bem próximo um do outro, ó, tá vendo? A gente não pode trabalhar muito esse canto, senão embola muito. Aí nós vamos agora fazer os pontinhos invisíveis para segurar a pálpebra. Trabalhando a mesma cor de linha, você entra aqui embaixo e sai bem na beiradinha, ó. Esse tipo de olho é o olho que requer maior paciência na hora da montagem, na hora de você fazer. Porque se você fizer com muita pressa, os pontos vão ficar grandes e não vai atingir o objetivo da montagem. Depois que nós fizermos tudo isso à volta, nós vamos chegar lá no finalzinho, não é isso? Então, nós vamos fazer isso até a gente chegar no finzinho da pálpebra. Então, façamos de conta que já chegamos aqui no finalzinho da pálpebra, né? Nós vamos costurando e vamos chegar no final. Essa parte nós podemos trabalhar os pontinhos um pouco maior. A mesma coisa. O primeiro ponto é para prender a pálpebra para você poder trabalhar, né? Então, ó, nós vamos trabalhar aqui. Os cílios aqui, ele vai acompanhar o normal, que é um pouco maior. Os pontos são irregulares, tanto aqui embaixo, quanto na porta, aqui na parte de cima. E aqui você pode trabalhar mais vezes, para que ela fique com um cílio bem bonito. Então, você pode direcionar o ponto para que lado você quiser, desde que ele não saia do foco, que é exatamente esse ponto aqui, ó.
né, do canto da pálpebra. Ela não pode fugir desta área aqui. Você pode ir e vir, mas o ponto tem que estar sempre o início aqui. Agora nós vamos fazer a parte dos cílios aqui, nessa parte. Aqui nós podemos trabalhar um pouquinho maior o ponto. O ponto é o mesmo que nós fizemos aqui, nessa parte aqui. Porém, aqui nós não deixamos ele aparecer. E aqui nós vamos deixar aparecer. Então, nós vamos fazer uns maiorzinhos e uns menores. Ó. Próximos um do outro. Para que dê o sentido dos cílios. Então, quando a gente chega aqui, o nosso arremate vai lá para baixo e você arremata normalmente, né? Como o feltro é poroso, você não tem necessidade de dar nozinho. É só você andar com a agulha assim, ó. Puxa e corta. A única hora que a gente vai dar os nozinhos é no início, né? Porque a gente precisa de que a linha fique firme para poder a gente trabalhar. Então, aqui nós já trabalhamos o azul e o branco e a pálpebra. Agora, nós vamos trabalhar essa parte superior da cabeça. Ela tem que estar muito bem ajustada aqui, que nós vamos trabalhar agora com as pérolas. Eu gosto muito de trabalhar com a meada ou a linha de pesponto, porque as duas linhas, elas deixam o seu trabalho bem mais delicado e você tem a chance de olhar para a peça e ver o todo do seu trabalho. Se você faz com uma linha mais grossa, o que vai acontecer? Quando eu olhar para a sua peça pronta, eu vou ver pontos, não vou ver a peça. Porque aquilo que vai me chamar mais atenção vai ser os pontos, porque você trabalhou com uma linha mais grossa. Aqui eu vou trabalhar com a linha de meada em duas e nós vamos começar o caseado simples, né? Nessa parte rosa, até nós chegarmos na parte do xadrez, que é a parte da cabeça. Tô fazendo aqui o ponto mais longe um pouquinho. Lembrando que o ponto você tem que fazer sempre olhando para ele, para você coordenar a altura e distância um do outro. Chegando aqui, ó, o seu ponto tem que estar de tal maneira que você vai fazer o primeiro ponto aqui e você já vai pregar essa ponta aqui, ó. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar a pérola. Coloca a agulha, né, a pérola aqui. E você já vai começar a prender isso aqui também, ó. É o primeiro ponto que você vai fazer. Quando a gente trabalha muita peça, assim, muitas dobras de feltro, nós temos que ter o cuidado na montagem, porque você tem que estar sempre ajustando todas as partes que você vai trabalhar para ela ficar exatamente no mesmo nível. Se a gente não tiver esse cuidado, mesmo ela estando alfinetada, você tem que observar, porque senão uma pode ficar abaixo da outra e quando você for ver, o seu ponto aqui está com uma distância a mais
do que aqui atrás. Então, esse cuidado a gente tem que ter na hora do caseado. Aqui eu coloquei uma pérola, aqui não, e agora outra pérola. Então, o caseado é uma pérola sim e uma pérola não. Vamos fazer mais alguns, tendo cuidado, né, de manter as peças, as dobraduras do feltro, tudo no mesmo tamanho mesmo. Ó, elas vão ficar assim. Se você perceber, se você perceber o ponto, como eu seguro a linha, ó, ele já fica firme aqui, ó. Quando eu trabalho o ponto, mesmo eu soltando a linha, ele vai continuar fechado, ó. Né? Então, vamos colocar mais uma pérolazinha. E assim você vai trabalhar a toda essa volta da cabeça dela, a toda essa volta aqui, ó, para ficar exatamente igual essa aqui, ó, né? Que é essa parte aqui que nós trabalhamos. Nós trabalhamos essa parte, os cílios e a pálpebra. Trabalhamos também a superposição das asas e o bico, né? Então, aí quando você terminar isso aqui, né? Você vai fazer o ponto aqui, ó. O mesmo ponto que nós fizemos lá atrás, você vai fazer aqui, que é o ponto russo. Para esse acabamento aqui, ó. Eu vou fazer com a linha mais grossa para você ver. Então, aqui como é um acabamento, né, que nós estamos fazendo, o ponto tem que ser menor, bem mais junto um do outro, né? E com um fio só de linha, tá? Eu tô fazendo com 2 para você ver o ponto como que ele vai ficar aqui. Ó. Mas aqui é um fio de linha só que você vai usar. Lembrando que tudo que acontece na sua peça é para o todo da peça depois que ela está pronta. Por isso, você tem que ter cuidado com o acabamento, qualidade da linha, espessura, porque você tem que chamar a atenção para o conjunto que você preparou. Então, aqui, nós já terminamos essa fase. Aí, temos aqui, essa parte é toda que nós já fizemos, e aqui, ó, são os pezinhos que nós vamos trabalhar aqui. Então, o pezinho é o nosso caseado normal. Então, aí é o nosso caseado normal, que nós vamos fazer a toda a volta do pezinho pra gente colocar aqui na hora do acabamento final, né? Então, esse aqui são os 2 olhos que nós vamos usar. E essas aqui são algumas das flores que nós vamos usar aqui na saia. Que essa aqui é uma saia, um pedaço de tecido de 20 centímetros por 3. Você vai franzir e fazer a sainha para nossa corujinha. Chegamos aqui ao final, né, do pezinho. Nós vamos colocar. Primeiro nós vamos preencher as curvinhas, para elas ficarem bem cheinhas. Aí você vai empurrar bem para a pontinha. A gente coloca bem pouquinho, para quando eu colocar o restante do enchimento, ela está no lugar e isso não vai ficar assim, ó, vazio.
Porque se eu colocar tudo aqui, eu não consigo espalhar ele aqui, ó, nessas áreas, né? Como o pezinho do passarinho é magrinho, a gente não pode colocar muito enchimento. A gente só marca mais, ó, os pés, os dedinhos. E essa parte aqui, ó, é o complemento, que nós não podemos encher muito, porque o pezinho do passarinho é sempre magrinho. E aqui essa parte, eu preciso que ela fique assim, ó, para quando eu colocar na montagem, eu tenha como colar e o pezinho dobrar assim. Então aqui, nós não temos necessidade de colocar o caseado, você coloca se você quiser, senão você termina com um choleado para andar um pouquinho mais rápido. Não esquecendo também que esse ponto tem que seguir a mesma norma, né? Do mesmo tamanho, aproximadamente, né? Que às vezes um sai maior do que o outro. Então aqui, ó, nós já fizemos todas as peças para a montagem da nossa linda coruja. Então nós vamos agora para a montagem final, que é a colocação das asas, né, das flores e dos pezinhos. Então, aqui, ó, primeira coisa, nós vamos passar cola aqui no biquinho. O bico da coruja, ele é bem próximo dos olhos. Quando a gente vai montar bichinho, nós temos que lembrar do original e tentar montar o nosso enfeltro o mais próximo possível. O detalhe do biquinho aberto, né? Aqui são as asinhas que nós vamos colocar. Lembrando que essa parte aqui, ó, é uma parte decorativa do corpo, né, da peça. Então, nós vamos aproveitar e dar início aqui, ó, nessa altura que começa a colagem das penas. Então, é um pouquinho de cola e vamos colocar. Ela é um pouquinho inclinada assim para dentro, porque ali, você tá vendo? Ela está num galho. Então, as peninhas dela, a asa tá um pouco fechadinha e ela é um pouco direcionada para cá. Por que que nós estamos passando só um pouquinho de cola aqui nessa ponta? Porque vai entrar uma outra peça aqui de baixo. E se a gente passar muita cola, não tem como a gente enfiar essa outra peça para ela ficar assim. Somente depois que a gente coloca essa peça aqui, é que nós vamos dar um retoque, né? Um reforço na outra pena. Então, aqui nós vamos colocar também um pouquinho. Lembrando sempre que nós temos que olhar essa posição. Porque as duas, elas têm que estar na mesma altura. Senão ela vai ficar com um aspecto de coruja doentinha, né? Uma asa mais arriada do que a outra. Ó. Depois que você ajustou aqui, nós vamos dar um pequeno ajuste aqui, ó. Então, você levanta a sainha e dá um pinguinho de cola aqui embaixo. E segura. Aqui nós vamos colocar essas florzinhas decorativas aqui. Você pode trabalhar a cor que você desejar. Por exemplo, se você quiser fazer uma corujinha dessa, você pode fazer ela um pouco maior, né? Porque você vai estar com o molde, que ele está no link.
é só você mandar ampliar e você pode fazer ela um pouquinho maior. Lembrando que a cola quente, ela nos auxilia em acabamento. Nós temos que ter muito cuidado com a questão de colocar a cola quente, apertar logo, e aí acontece aquele acidente que espalha tudo. Ó, a saia, né, já está no local. Nós vamos colocar esse botão aqui, ó. Ele é em formato de olho, né? Ele tem essa partezinha aqui, bem típico de um olho de bichinho. Então, nós vamos usar ele para ser a menina dos olhos da nossa coruja. A corujinha, ela tem os olhinhos, né? Bem assim, arregaladinhos. E o que chama atenção, de um modo geral, na coruja, é sempre os olhos. Por isso, eu fiz essa coruja com o olho bem trabalhado, né? Para ela chamar bem atenção. Aqui nós já temos a parte da frente, ela está toda montada. Nós vamos colocar agora os pezinhos, né? Os 2 pezinhos aqui. Você vai passar um pouquinho de cola, ó, e vai vir aqui, ó, nessa direção e vai colar. Lembrando do que eu falei, cuidado na hora de pressionar a cola quente na peça, para que não aconteça que ela espalhe e você fique com acabamento feio, né, aqui atrás. Ó, você tem que ir pressionando aos poucos para ela poder fixar na peça sem esborrar, né, sem ela fazer aquela sujeira aqui atrás. Aqui, para fazer um acabamento legal, nós vamos usar mais 3 penas, que é o rabo dela, para esconder justamente tudo isso que a gente fez aqui, que foi a colagem dos pés. Lembrando que todo trabalho, a qualidade depende do acabamento. Então, essa aqui é uma forma de você fazer o acabamento da sua peça e ela vai ficar muito legal. Você vai usar 3 penas. Ó. Aqui, ó, nós tampamos exatamente o que a gente não queria que alguém visse, né? Como ela vai para a árvore, ela vai para um galho, o galho vai entrar aqui, ó, debaixo. Tá vendo? Aí ele não vai, nem o galho mesmo vai aparecer. Ela vai ficar assim. Se você quiser, tipo, colocar mais alguma coisa, né? Aqui, eu usei isso aqui como se fosse 2 brinquinhos no início da asa dela. É o início da asa e próximo à orelha. É um acabamento, né, que a gente faz para valorizar mais a peça, deixando ela mais bonita. Olha como ficou a nossa corujinha, linda e maravilhosa, não é? Essa é a mesma que está aqui, junto com a filha, um pouquinho dorminhoca, né? Ela está dormindo ali. Então, essa foi a nossa proposta de hoje.